Bom dia, pessoal. Como eu havia combinado com vocês, eu estou preparando esse tutorial para que vocês possam instalar o programa InDesign no computador de vocês, certo? Eu preparei um arquivo, um arquivo bloco de notas. Lá vocês vão encontrar um link para o YouTube, que vai ter um tutorial indicando como você deve baixar o programa e deve instalar o programa, certo? Nesse mesmo arquivo que eu vou compartilhar com vocês, também vai haver um link para você baixar o programa, certo? Uma observação importante, pessoal, é que quando vocês baixarem o programa, o arquivo ele vai vir zipado, né? Então você vai ter que descompactar, né? E aí você vai ter uma pasta, depois que você descompactar, você vai ver uma pasta, e dentro da pasta tem um vídeo que é um tutorial ensinando como você deve fazer a instalação do programa. Uma dica importante é que vocês desativem o antivírus do computador de vocês, porque se o antivírus estiver ativado, vocês não vão conseguir fazer a instalação, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou apresentar o programa e as principais ferramentas, como é que a gente pode montar, ou seja, fazer a diagramação de uma publicação simples, a nível de atividade prática, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, quando você vai abrir o programa, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar uma janela dessa forma, né? Aqui em cima você vai ter um menu principal, né? Provavelmente de vocês vão encontrar uma janela no meio, aqui no meio, com um botão chamado criar, né? Que aqui no meu, na minha tela, como eu já abri algumas vezes, ele vai salvando os últimos arquivos abertos. O meu vai aparecer aqui, mas no de vocês vai estar no meio aqui. Então vocês podem clicar no botão criar, certo? Ele vai abrir uma outra janela. Essa outra janela, ele traz algumas pré-configurações de novos documentos, certo? Então, vai depender do objetivo que você está querendo criar, né? Do tipo de arquivo que você vai estar querendo criar, se é para impressão, web ou dispositivo móvel, né? Se você clicar em uma dessas abas, você vai encontrar várias, né, configurações, pré-configurações de documentos já com as dimensões. Como a gente vai fazer uma experiência só a nível de atividade prática, eu peço que vocês cliquem em impressão e cliquem nessa opção tabloide, certo? Quando vocês clicarem na opção tabloide, vocês vão ter aqui nessa coluna do lado direito de vocês, certo? Algumas opções. Aqui ele dá as dimensões em milímetros, mas você pode mudar para centímetros se você preferir, né? Vou deixar milímetros mesmo. Você tem aqui a orientação, né, da página que você está criando, do documento que você está criando. Aqui ele está selecionado no vertical. Basta você colocar o cursor do mouse em cima dos ícones, que ele vai trazer a função do botão, né? Embaixo você vai ter o número de páginas. No caso, por exemplo, se você fosse criar uma revista que tivesse 30 páginas, então você já colocaria aqui, antes de criar o novo documento, você já colocaria o número de páginas que sua publicação teria, certo? Se ela vai iniciar na página número 1, né, a gente não vai mexer nisso. E aqui embaixo eu tenho duas opções, né? Eu tenho a opção medianis, a gente não vai mexer nela, certo? E a gente tem a opção colunas. Como a gente falou em algumas aulas anteriores, esses formatos de publicações, principalmente publicações impressas, elas são colunadas, né? Existem publicações que possuem de 4, 5 ou 6 colunas. Para essa nossa atividade aqui, o que é que a gente precisa? A gente vai criar 4 colunas, certo? A gente vai criar 4 colunas. E aqui, posteriormente, você vai ter essa abazinha margens. As margens já vão estar pré-determinadas, a gente também não vai mexer nisso. E abaixo você vai ter sangria, né? A sangria
né, nessas caixas de diálogo aqui, elas estão zeradas. Eu peço que vocês coloquem 0,3 e apertem a tecla Tab. Quando vocês fizerem isso, essa janela automaticamente vai dar margem aos 4 cantos, né, desse documento que você está criando, né, superior, interna, inferior, externa, né? Então você bota 0,3, que é aquilo que a gente entende como sangria, que é uma margem de segurança, né? Depois que você fizer essas pré-configurações, você clica no botão criar novamente. E aí o que é que vai acontecer? Né? Você vai estar diante da área de trabalho, a área que vai estar disponível para que você possa trabalhar. Antes da gente começar a fazer a diagramação, eu peço que vocês façam pequenas configurações. Olha, acompanhem o cursor do mouse aqui na tela, certo? Para que vocês tenham à disposição as principais ferramentas que a gente vai utilizar aqui nessa atividade, é interessante que você venha aqui, ó. Primeiro, né, verificar se nessa barra de ferramenta do lado esquerdo, né, a opção ferramenta seleção está ativada, certo? Estando ativada, você vai, né, do lado oposto, né, aqui no programa, nesse ícone aqui chamado personalizar painel de controle, certo? Que é uma catracazinha, né? Um ícone de uma catraca, né? Você encosta o cursor, ele vai dar o nome personalizar painel de controle. Clica nele e ele vai abrir uma janela, certo? Vocês vão perceber que no de vocês todas as opções estão marcadas. Eu peço que vocês desmarquem as duas primeiras, né, da aba objeto. Vocês vão desmarcar transformação XYLA e transformar, escalonar, girar. Vocês vão desativar esses dois botões. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão clicar em OK, tá bom? Então, pessoal, aqui você vai ter, né, a sua grade, né, o seu grid, como a gente fala, para que você possa, através desse grid, você possa, vamos dizer assim, se basear, né, nos espaços que você vai ter disponível para fazer a sua diagramação, certo? Então, existe uma dica interessante, que é a dica de zoom. Como é que eu posso utilizar o zoom, né, para aproximar ou distanciar essa minha área de trabalho, essa folha em branco que está aqui, certo? Você pode clicar em Alt no teclado e utilizar a barra de rolagem do mouse, né, para frente e para trás. Para frente eu dou um zoom, para trás eu, né, volto a como era antes, certo? Pessoal, então, essa é a primeira etapa, certo, do processo da nossa atividade prática, para que a gente possa iniciar esse processo de diagramação, certo? Eu vou depois, após esse vídeo, eu vou fazer iniciar um novo tutorial a partir daqui, onde a gente vai montar o cabeçalho dessa nossa publicação, né? O cabeçalho dessa nossa publicação, tá ok?